Olá, pessoal. Eu sou a Ari Fortes, host do Iluminar Podcast, e hoje eu estou com a Adri, né? A Adri, que é uma mulher plural. Ela vai falar sobre vários assuntos, vai falar sobre um pouco sobre a vida pessoal dela, que é uma vida muito legal, muito bacana, né? Sobre a vivência, né? Ela não é brasileira, né? Ela é uruguaia. Está há muito tempo Isso, aqui, Adri. muitos anos. É, se Porque eu já apresenta para o tenho pessoal. muitos, Aham. muitos anos. Eu já moro há muitos anos aqui, Sim. desde 1980. Tinha 13, quase 13 anos quando eu cheguei. Cheguei no Brasil com os meus pais. Sim. E aí você chegou, você morava em Balneário, né? Eu cheguei a morar um ano em Joinville. Aí meus pais conheceram a praia, se encantaram. Na época, Balneário Camboriú não é como é hoje, não era como é hoje. É, tinha movimentação de dezembro a fevereiro. Sim. E depois ficava assim uma cidade fantasma, todos aqueles prédios escuros e parecia que não, né, que não tinha ninguém na cidade. E depois começou a ficar mais agitada, mas fiquei lá por uns 15, 16 anos até vir para Curitiba. E agora estou, e Há pelo muitos visto eu anos vou você ficar. mora em Curitiba, Então, Adri? desde 1900, início de Em 96, 20 e 96. tantos anos, 25, 26, já nem, Olha que não sou muito boa de interessante. matemática, mas façam Aham. as contas Faça aí. as Então, contas que dá desde certo. 96. E apesar de amar praia, eu acho que Curitiba, né, sinto falta de não ter praia, mas eu gosto tanto dessa cidade. Ai, eu amo demais. Eu gosto do povo educado, eu gosto da cidade limpa. Sinto falta um pouco de sol no verão, mas tudo bem, né? Como você diz, nada é perfeito, então Ah, tá, tá não ótimo, é eu gosto verdade? também. A perfeição é a gente que faz, né? E a gente é É, muito privilegiado, é, né? Porque nossa cidade, ela é muito, muito perfeita, eu assim. gosto, Eu também gosto não sou demais. daqui, né, Adri? De onde você Eu é sou de mesmo? Jaraguá do Sul. Ai, eu adoro Ah, Jaraguá. sim, eu amo Aham. aquele lugar também, mas a minha cidade com certeza é Curitiba. A gente adota outra cidade Demais, e no assim, final sabe? você não sabe mais, que nem isso, você gosta de uma lembrança boa de Jaraguá, mas você se sente daqui, eu também. Sim, eu Eu me acho que eu não sinto moraria curitibana, mais lá, exato. sabe, Não, não, então, não, né, eu também. tenho minha família que mora lá ainda, mas as minhas raízes aqui são tão fortes, Exato. A vida sabe. começa a ter todo um rumo onde a gente, né, desenvolve profissão, amizades, Sim. assim, dessas, assim, como eu digo, de idade adulta, é difícil a gente, né, voltar para onde nasceu, né, Não é não a vai mesma mais ter. coisa também, Aham, na aham. verdade, né. Eu tenho, assim, amigos de infância, muito mais do que Jaraguá também, Itajaí, né, e Jaraguá também tem meus amigos, né, mas a região toda, na verdade, Uhum. mas a minha vida é aqui, né, então tá É tudo verdade. certo. Aham, E, aham. Ada, me fala, assim, porque sabe que eu te admiro demais, tá, Ai, eu é te tão bom acho ouvir assim isso, né? Não é, gente? mas Aham. é uma admiração muito linda, porque eu sei que, assim, que você era advogada, né, e aí você tá fazendo uma transição de carreira, e é uma É. coisa tão bacana, né, você, tipo, resolveu mudar, Não, resolveu desculpa interromper, Anne, mas imagina. assim, não é uma transição no sentido assim: "Ai, acho que eu vou mudar". Não, é aquela profissão não estava há muitos anos. Já quando escolhi, eu acho quem que consegue aos 17 anos escolher o que quer para o resto da vida? Porque nessa idade que a gente, Sim. tem que fazer faculdade, tem que escolher. Eu não vou dizer que foi totalmente ruim, eu tinha uma pretensão de, na época, estudar para ser juíza, mas eu já tinha uma filha pequenininha, na época separada do primeiro esposo, então sozinha ficou difícil, lidar com tudo que exigia me dedicar tanto ao estudo para conseguir passar no concurso, né, tentei umas 2 vezes, não foi. E eu não gostava de advogar, não Ah, gostava de sim. advogar. Eu vou ser bem sincera, na época eu me sentia, assim, muito imatura para lidar com o direito. Na época, tipo, esse assédio em relação a mulheres era, não sei se continua, mas assim, Velado, né. mas era, assim, incômodo e não me sentia, assim, nem madura, nem segura para atuar como advogada, e fui meio que me afastando. Nisso conheci o Nenad, e ele começou a trabalhar com fotografia de arquitetura, de ambientes, e ele é uma pessoa extremamente técnica e perfeccionista, mas ele não gosta da parte comercial. Ele diz: "Se eu tiver que vender, o meu produto, eu prefiro trabalhar no Uber", né, então ou a pessoa vem até ele ou ele nem. E eu percebi que precisava disso, senão então eu Pra fazer o complementei. balanço, né. Eu complementei e eu gosto muito de falar, eu gosto muito de entrar em contato sem, né, vamos dizer assim, de uma maneira que fique leve. Então, por muitos anos eu fiz isso, mas sem muita dedicação, não era que eu trabalhasse, sabe, muito, Sim. mas eu não estava pensando em: "Ai, o que será que eu podia fazer? Que outra profissão podia atuar?". Não, simplesmente a vida foi levando, eu colaborando com a profissão dele, com a atividade dele, mas nunca pensando no que eu poderia fazer
para que me desse alegria, satisfação, realização. Era como se eu já tivesse passado o momento e agora estou indo, estou levando a vida. Eis que quando começou essa história de... Não, começou não, porque já existia, mas assim, toxina botulínica e não sei o quê, não é que eu não sentisse falta, eu não estava muito pensando nisso na época, né? E eu lembro que com 51 anos, eu nunca tinha usado nada, né? Toxina botulínica, nada. Até porque nunca sobrava dinheiro para essas coisas. Então, eu acabei que... eu cuidava, assim, da parte da atividade física, que é desde sempre, mas, assim, o rosto, percebi que, Jesus, aquilo estava lamentável. Falei, né, será que não resolve um pouco? E nisso, eu procurei, né, uma clínica e era uma moça que, por sinal, era... que me atendeu, era uma biomédica esteta, filha de uma conhecida minha quando eu trabalhava no tribunal. E ela, deve ser tão legal, eu pensei, falei com ela, né? Trabalhar com algo que deixa a pessoa tão feliz, porque direito você só arruma problema, você está tentando resolver o problema de alguém. Ninguém quer um advogado, ninguém quer necessitar de um advogado, sabe? Então, sempre é algo negativo. É sobre algum problema que se resolve, né? E mesmo que você resolva o problema, ele não quer pagar por isso, porque eles dizem, é que nem imposto, a gente tem que, mas não gostaria de, sim, né? Não é mais ou menos isso? Exatamente. É por obrigação. E aí eu pensava assim, é tão bom você fazer algo por alguém, deixar a pessoa feliz. E ela falou, mas Adri, né? Por que você não vai fazer? Eu falei, com que 50 e tantos anos? Não, imagina. Eu falei, tem que passar no vestibular, eu não sei matemática, eu nem lembro, não sei nem como eu passei da primeira vez. Agora ela, não. Ela falou, eu sou engenheira civil e terminei engenharia civil, estou fazendo fiz biomedicina e agora estou atuando. Ela, você faz a segunda graduação, não precisa vestibular, você só... Eu falei, não precisa fazer prova de matemática, então pode ser. E comecei a pensar na possibilidade de voltar para a faculdade. Na época, eu dava aula na Tuiuti, né, na UTP, né, no curso de fotografia, Photoshop, aquela coisa toda. E ainda por cima tinha um desconto, sabe aquela coisa assim, que tudo estava redondinho para começar. Perfeito, como devia ser. E aí fui lá para conhecer a faculdade, o laboratório, eu já vi lá uns cadáveres, uns pedaços, eu falei, será que eu consigo isso? E fui a melhor aluna nos 4 anos, a maior média global de toda a minha turma. Os meus professores são amados, para mim seguem meus professores para sempre. Sim. Eu amo a profissão. Que pena que isso não apareceu antes na minha vida. Tudo tem seu momento. Tudo, né? Mas eu amei. Entende, né? Que tudo tem seu momento. Eu amei. Quando terminou a faculdade, quando terminou o curso, né, já estava fazendo pós-graduação e tal, me deu até uma tristeza de não ver meus profs toda hora. E eles querem muito que eu faça mestrado para dar aula. Mas, enfim, com 56 anos me formei em biomedicina estética, fiz o juramento lá, né, na formatura. Eu tenho um orgulho tão grande, nunca fui tratada tipo, olha, e eu uso cabelo branco, você viu, né? Essa velha aí tá, que nada. Eu fui representante de turma, meus colegas, espero que fosse real o carinho que eles tinham por mim, mas éramos muito amigas. Mas não tenho dúvida que é real, Adri, porque você cativa. Eu te falo, eu sempre converso com você por WhatsApp, sempre. Por conta dos trabalhos do Nendo, que, gente, para quem não conhece, tem que conhecer, que é um trabalho ímpar em Curitiba de arquitetura, tá? Ele fotografa todos os nossos ambientes. Eu só trabalho com ele e eu digo, não, eu Neno. Até pelo carinho que ele tem e cuidado e perfeccionismo de que projetos de iluminação, né? Luminotécnicos e o produto em si da iluminação tenha realmente o cuidado, o carinho de representar, que não tenha flare, que não tenha aquela história de que interfere a luz de fora. Então, assim, eu estou falando porque eu sei que isso é algo que muitas vezes é melhor fotografar as escuras, porque dá menos trabalho, e você acaba deixando de lado uma coisa tão importante em projetos de interiores e ambientes, a parte de iluminação. Porque quem que fica no escuro em casa? Ninguém quer, não é? Então, você fotografar sem isso, eu acho assim, se é um dia de sol, está, né, mostrando uma parte... Dependendo da necessidade. Dependendo da necessidade, Mas é muito importante, né? Eu tinha que elogiar o meu careca, como eu chamo, né? Exatamente, né? Mas o seu careca merece elogio. Não é? Ele é o máximo, ele é o máximo. Ele imagina, né?
Quem que sou eu, né, pra chamar o apelido íntimo de Não, vocês, né? mas todo Mas mundo, ele você é chama de careca, ele né? é um querido mesmo, assim, É um amor. desde o primeiro trabalho que a Então, gente fez e ele, juntos, é só trabalho com ele. sim, que bom que você, tipo, isso, eu acho que Ele tem entender essa. paciência, até às vezes eu digo: "Ai, Nena, aqui fica tão bonito mais no final do dia, você consegue esperar uns 20 minutos até, de repente, né, E ele, baixa". Não, "Ai, ele não, pode deixar, fica sem pressa, tranquilo". Ele tá sempre disposto e tá sempre, assim, com horário, é. Não, não, e aquela né. coisa Então isso assim, é uma coisa que me é o eu bem gosto atender, desse eu acho. respeito, É. sabe. Eu acho que isso é uma coisa tão bacana pra Não, nossa você trabalha profissão, com né. clientes também, tipo, você tem que ter esse cuidado. Você não pode Sim. pensar só em si nesse momento, né? Você tem que ver, Exatamente. atender bem. É. É, E ele é tão bacana como profissional e como pessoa, que ele foi o primeiro a dizer, querida, você. Ele me chama sempre de de querida, querido. mesmo quando tá, né, chateado comigo. Ele assim, querida, você tem certeza que quer começar a faculdade? Não tem problema, né? E eu, olha, eu quero tentar. E do jeito que eu sou exibida e orgulhosa, na hora que comecei, primeiro dia, a aula de bioquímica, o professor começou a fazer assim, tipo um remember, né? Como dizer assim, para o pessoal do ensino médio, que eles tinham acabado de Sim, entrar, aham. e eu fazia 30 anos que eu tinha saído do ensino médio. Eu estava lá toda posuda, assim, mas sem saber de nada. E ele começou a falar em nêutrons, elétrons, moléculas, e daí eu pensei, cheguei em casa, eu lembro que chorei. Deus, eu não lembro de nada, eu não sei o nome, as palavras, o que querem dizer. E eu penso assim, como a gente, quando quer algo, quando você tem essa determinação de tipo assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Não estou dizendo que tudo depende de determinação, mas é meio Mas, caminho andado. gente, mas para mim é Nossa, 90% isso, que você seja nossa, uma pessoa eu amei que às vezes determinada. eu penso, ai, queria que na pandemia que a gente tinha aula online, Sim, porque não podíamos ir para a faculdade, eu tinha uma vontade de, tipo, queria repetir aqueles meses que eu não podia, sim. só para estar de novo presente. Então, e ele me apoiou muito. Me apoiou demais e agora dia 15 termina a minha pós-graduação, última aula, já comecei a fazer o projeto do meu consultório e eu tô tão animada e eu estava com medo. E ele é o primeiro a dizer: "Não, não, vamos lá, vamos fazer, Não, mas vou eu te acho que é ajudar". importante, É tão bom alguém te apoiar, né, te dar né, isso é o coragem. amor, né. É, é, É o apoio, até o apoio financeiro no início, na é. verdade, né, No início, porque durante todos esses anos, o assim apoio veio dele, né, mas vai ter sim, que continuar, porque até, mas isso é uma né, mais parceria, tarde. né, isso é uma É, é. parceria. Ele E acredita em mim. é, Isso deixa a gente muito forte, muito sim, fortalecido, né. E sim. nossa parceria, estamos a dizer quase, tipo, estamos caminhando para o 18º ano juntos, né. Sim. E e eu percebo, assim, como é bom, como eu gostaria que todas as pessoas, independente de gênero, que encontrasse um parceiro que você percebe que você pode envelhecer bem, no sentido de bem E acompanhada, que você bem possa apoiada, bem envelhecer. não, Porque velhinhos a gente já hoje a tá, né, gente mas já sabe, mas pois é, porque hoje, na verdade, a gente sabe que as coisas são um pouco mais difíceis, né. Então, assim, quantas vezes a gente vê amigas da gente que tá em relacionamento de 20, 30 anos, de repente não tá mais, daí 2, 3 meses o rapaz, o homem, né, um barbudo, né, como eu brinco, né, uhum, tá aí com uhum. uma menininha de 20 aanos, né. Então, assim, quantas vezes acontece isso, né. Eu vejo demais mulheres, porque minhas amigas, aquelas que a gente, vamos dizer assim, tem mais assunto, não que eu converso com o povo da academia, que eu tenho zilhões de amigos, e o pessoal da faculdade, e os colegas, às vezes, das minhas filhas, agora elas estão fora, mas assim, estavam sempre em casa, então eu não tenho problema com pessoas mais novas, pelo contrário, mas com pessoas da nossa mesma faixa Sim, etária, assim, é mais fácil de você encontrar assuntos em comum que a gente tenha vivenciado, e aí vivências você, também, né. exatamente, então acaba, essas pessoas são mais próximas. Eu tenho tantas amigas que passaram por situações de tipo de casamentos desfeitos, então, que eu vejo assim, são tão maravilhosas, são bonitas, são inteligentes, são independentes, são boas de papo, né, e essas pessoas estão ali se sentindo cada vez menores, no sentido de como se não tivessem direito a ser feliz, porque, outro dia eu vi, até não sei se existe isso, mas alguém falou que existe uma sigla chamada VSM, que é Valor Sexual de Mercado, para o homem e para a mulher. Eu: Valor "What?". Eu sou tão sexual de velha que eu já tinha mercado. na internet, eu fiz curso de datilografia, pelo amor de Deus, então para mim isso é tão, assim, irreal. Então, assim, o homem melhora esse valor sexual de mercado com o passar do tempo, com a idade,
porque ele adquire, isso para quem adquire Condições, melhores não é condições todo mundo que financeiras. adquire condições. Às E vezes o tem uns que é VSM, sustentado pelo pai até hoje, né? Que é paciência, exato, né? tem tudo isso. E o VSM da mulher é aqui no começo, quando ela é diva, magrinha, gostosa, né? Então, Jovem, jovem. né? Novinha. Então, por isso que alguém lá, que tem 40, 50, 60, com dinheiro, se interessa por isso daqui. É quando os interesses de ambos se encontram. Eu digo, mas que triste! Você sabia que tem que ter dinheiro para conseguir isso? E essa daqui precisa ser sustentável. Não tá meio, Não né? casa muito, né? Não casa. E eu penso assim, e você novinha vai envelhecer. Você vai, tomara que envelheça, porque senão você vai morrer cedo, né? Eu sempre digo, quem tem sorte tomara. envelhece, né? E você, velhinho, tem certeza que você vai dar conta no sentido de vai suprir todas as necessidades e vontades dessa daqui? Não seria melhor a gente conseguir entender tipo, que o ideal é a gente encontrar parceiros onde os interesses, o bem-querer, o cuidado estão, vamos dizer assim, andando juntos Alinhados, e né? alinhados. E isso acontece com a idade, porque a gente tem mais ou menos as mesmas experiências. A gente estudou, a gente trabalhou, a gente formou família, ou não, mas assim, a batalha, manter. Então, eu não estou dizendo que não exista relacionamentos certos com diferentes. Não é isso. Não é nem essa Não é isso. questão, né? Mas Mas é porque mas porque a essas gente vê, procuras, né? essas procuras que não, vamos dizer assim, que não. E é tão difícil, né? Eu digo assim, eu relacionamento solteira, né? E às vezes eu saio com uma que conversa um pouco, converso com outro, né? E aí saio, às vezes começo a namorar, e daí fico. Mas é tão decepcionante o homem hoje, sabe? Eu brinco que eu queria ser lésbica, porque é muito decepcionante. Porque os homens, os valores dos homens são assim. Aí eu tô, muito diferentes, muito. Você sabe que o meu marido é europeu. Cadê, assim, o homem que, né, que quer conquistar? Ou então você vê um homem com 40 e tantos anos que o pai banca. Para mim é inaceitável isso. Inaceitável uma pessoa depois dos 40 anos, né, que a família ainda tem que manter. Eu acho que isso eu fico horrível. me perguntando se as coisas mudaram tanto ou se aquilo já era assim antes ou não, né? Porque a gente era criado que você tinha que se bancar. Eu lembro que eu passei na faculdade. Carro? Mas meu pai nem emprestava carro. Meu pai não dava nem carona. E aí você pensa, ai, como era cruel. Não, na cabeça dele, olha, eu trabalhei, o carro é meu, trabalho você, né? Em conquista o seu. Na minha casa não foi diferente. Tipo, meu pai Não ele deu era terreno para todos os filhos, para as Não, mulheres, eu pelo não. contrário, entendeu? Aham. Então é algo tão que eu digo, gente, mas eu queria um relacionamento como homem, como se fosse meu pai. No sentido de honrado, de lutador, que busca as coisas. Mas daí tem os acomodados, que tem aquele trabalhinho que tu diz, tá, mas é isso que você quer? O que- Beleza, mas né? Vamos trabalhar junto, vamos fazer. Não, é muito difícil. É muito Muito difícil. difícil. Não, é Tá? difícil. Porque as E eu pessoas fico. estão acomodadas demais, tá todo mundo, tipo, E eu fico feliz com o mínimo. tentando, vamos dizer assim, influenciar minhas amigas assim para que elas sejam mais autoconfiantes. O que elas às vezes assim têm receio de falar a idade. Mas quando eu falo, o cara meio que. E às vezes o cara tem a mesma idade que elas, mas assim meio que. E eu penso assim, temos que um pouco ressignificar o envelhecimento, pelo amor de Deus. Exatamente, tá? Eu gosto desse movimento e eu me considero assim uma defensora do pro-aging movement, que é assim, pró-envelhecimento. Parece feio? Não é feio. Exatamente. Pró-envelhecimento, sim. Não temos que trabalhar até os 75 para ter aposentadoria, mais ou menos assim, a legislação mudou, ou sei lá quantos anos hoje em dia. Mas se a gente for viver até os 70, 80, eu tenho isso quer dizer que temos que feliz, ser, né? a nossa vida e toda a parte da área médica, clínica, de saúde, de qualidade de vida melhorou tanto vamos dizer assim, as possibilidades de você viver ser mais longeva a sua vida, de você estar bem. Então você tem que parar de ficar com medo do envelhecimento no sentido de que os outros acham isso menor. Eu tenho maior orgulho. E depois que assumi meus cabelos brancos, eu me acho o máximo. E às vezes eu penso assim, será que eu ando na rua quando vou ali, né? Na feira, com aquela cara, será que eu tô parecendo aquelas. Não interessa o que eu tô parecendo. Exatamente. Não interessa.
interessa que eu acho o máximo. E que Que eu acho que eu isso é importante, né? Porque, por exemplo, você estava me contando, né, Uhum. sobre a infância, como foi mais difícil, como foi difícil não se sentir tão amada no sentido de afeto, né, Adri? Que isso faz uma diferença tão grande. E eu até brinquei, eu falei, Adri, todo mundo é assim. Família, todo mundo tem os seus problemas com a família. Ou umas que não se interessam pela família em si, ou umas que, na verdade, tá tudo errado na família, ou que não se sente amada pela mãe, pelo pai. Muitas vezes não se sente amado nem pelo pai, nem pela mãe. Ou às vezes você É tem um tudo isso em trabalho tão casa, aí grande, aí né? casa logo cedo e você tem um E marido, o marido Deus me que livre, é. ou às vezes o filho não te dá, né, acaba sendo Todo assim, mundo não é tem os seus companheiro. percalços com família. Não é Para mim, isso fácil, aqui, a não é família fácil. é. Mas eu também entendo, e que com a idade, por isso que eu digo, a gente tem que parar de olhar a velhice ou o amadurecimento, Uhum. amadurecimento, sabe, da maturidade. O amadurecimento acontece, né, aos 20, tipo, vai Com acontecendo a no decorrer, vida, né? com a vida. Acho que é Mas eu digo, maturidade, você né? chegar à maturidade, e para as mulheres, normalmente, a gente vê isso lá quando começa o climatério, a menopausa, aí meio que, putz, agora eu sou madura. Pare de olhar menos, É. né, de alguma maneira negativa aí, né, depreciativa, de que você. Não, o envelhecimento traz tantas coisas positivas também, uma tranquilidade em relação, como eu digo, de você conseguir se reconciliar com o seu passado, com os seus problemas. Mas você, né, que eu te disse, minha mãe, então, somos uruguais, a minha mãe e meu pai, os que vieram para o Brasil, minha mãe era o terceiro casamento dela, terceira relação com uma pessoa. Então, ele não era meu pai biológico, Sim. meu pai verdadeiro. A hora que eu fui embora, ótimo, né? Uma menos para criar, uma menos para ele ver. Não tinha internet Não na tinha. época. Você acha que se alguém não falasse para ele, olha, ela mora naquela cidade, nesse endereço, e ele também nunca, né? Mas assim, são coisas que vêm vindo. Aí a minha mãe também, com essa história de estar num novo casamento, e essa pessoa ser pai de um dos filhos, ela tentava. eh, tipo, fazer com que aqueles dois que não eram filhos dele, não trouxessem problema, porque ela era um fardo para ele. Porque ela Olha. sempre dizia: olha, eu posso ter N casamentos, mas eu não me afasto dos meus filhos, eles são meus. Meu círculo sou eu e meus filhos. E aí ela ia tentando formar família em relação a isso. Ajustar, né? Meu padrasto, pois era meu pai, né? Era uma ótima pessoa, mas ele também tinha um monte de problemas. A minha mãe tinha um monte de problemas que já vinha, né? E eu era a filha mais velha de uma pessoa que minha mãe ainda dizia que eu era a cara dele. Então ela me dizia, amarra esos pelos, me dizia, porque ela falava em espanhol, né? Sim. Amarra esos pelos que me acuerda tu padre. Sabe, alguma coisa assim negativa, assim, e eu lá, caramba, que culpa tenho de ter cabelo crespo, ter cabelo. Sim. E aquilo foi me trazendo que eu era menos, que era diferente daquela que era Do filha. núcleo que era, Ainda minha irmã né? era loira de olho azul, ainda. Tipo, era bem complicado. Então, chegava a família, por exemplo, quando eu passei no vestibular em direito, eles não queriam que a sociedade, o que eles conheciam, soubessem que eu não era filha daquele homem. Cara, meu sobrenome era outro, o que eu ia fazer? Passei no vestibular e lembro que chegaram uns amigos dos meus pais. Ai, Adriana, então, você passou no vestibular? Sim, sim, passei. Ah, mas a gente procurou, não vimos teu sobrenome. E eu lembro que minha mãe fazia cara, que eu faço caretas, né? Isso é mal de latina. E ela fazia umas caretas, assim, tipo, não falei nada e eu não sabia o que dizer. Eu digo, que triste. Você passa a vida inteira se sentindo meio que à margem do que era minha família. E aí, assim, outras coisas, né? Quando eu casei a primeira vez, também foi para sair de casa, porque eu não era feliz lá dentro. Então, a maneira que você escolhe o seu parceiro de vida, porque eu achava que ia durar para sempre, não era por amor, era por sair Era disso. outro Porque motivo. Então, assim, não é fácil. A gente cria tantos, tantos traumas, tantos problemas, e que você acha que na época a gente ia para psicólogo, bom, não. Você vivia com seus problemas Você adiante. convivia, na verdade. Eu sofri de bulimia há muitos anos. Muitos anos. E depois eu fui estudando e percebi que é uma maneira de você ter, não necessariamente controlar peso, que eu nunca, né, mas assim, tinha a ver de controlar a sua vida, que não tinha Olha. controle. Aí você pensa assim, para que sofrer tudo isso, né? E assim, depois fiquei 10 anos, me separei com 28, 29, porque, né,
Ele O pra sempre encontrou não outra durou pra sempre, pessoa, né? ela encontrou outra pessoa, tranquilo. E eu vim para Curitiba com a minha filha, a minha paixão, né? A minha menininha. E eu pensava assim, nossa, eu quero amar tanto essa criança. E nunca dizia, mas você é assim, assado, olha esse cabelo, olha esse Você pegou o nariz, olha... exemplo da sua mãe de Pelo casa contrário, exatamente, eu e queria... trouxe E uma eu falava, aham. outra, né, uma outra versão. Não, isso tudo que a minha mãe foi pra mim, eu não quero pra minha vida, então eu vou ser Então, diferente, por né? exemplo, tadinha da minha mãe, depois precisei eu ter uma certa idade e entender tudo que ela sofria, né, tudo que ela sofria. Então ela bebia Se muito, colocou no lado... que era também porque era infeliz. Então, e eu falava para minha filha o tempo inteiro, ai, como você é linda, minha filha, ai, como você é tão linda, olha que cabelo lindo, tudo que eu não vejo. Sim, E a minha filha, hoje, é uma pessoa tão tranquila, acho eu, né, como eu digo, ela deve ter outras coisas que eu fiz que ela não gostou, né? sim. Acho que que relacionamento é isso, né? Mas pelo menos eu tentava compensar, assim, fazendo a coisa que eu não tinha Sim, gostado que tinham feito comigo. Eu falava, tentava sim. demonstrar, né? Então eu penso assim, a gente tem tanto trauma, tanto problema. E foi necessário, de novo, por que a gente tem que ver o envelhecimento como algo muito positivo? Porque aí você consegue ter uma visão macro de família, de história, do passado deles também, de tudo que você viveu para entender e também não tem como mudar, não É. tem como você continuar vivendo, sofrendo aquilo. Mas é Então, uma escolha, né, Adri? Por exemplo, a sua mãe, eu tenho certeza que ela não era como ela era porque ela não era, queria. claro que não. É porque talvez a mãe dela, né? É. Assim você está falando da sua história, mas eu estou vivendo a minha aqui, até estou emocionada. Porque é justamente isso, sabe? Porque às vezes a gente tem uma mãe extremamente difícil em casa e a gente acha que ela é o problema e no fim não Não, e é. É depois a tipo, gente fica se tu sabendo, a for mãe ver assim, dela a também mãe tinha dela, que é, problema. né? Daí a avó Uhum. dela, daí todo esse é um problema mais assim, sistêmico, é um problema mais profundo, né? E eu De hoje, antepassados e tudo, e a gente, que bom que quebra. Porque eu sempre digo assim, hoje eu vejo que eu quebrei essa situação. E eu esse estou ciclo. olhando para uma mulher que também quebrou isso. Dessa falta de carinho, falta de afeto, falta de entendimento, falta de amor, né? Porque amor Não, às é, vezes assim, até eu sim, acredito que só não havia uma maneira de essa pessoa demonstrar, e você não é, se sentir benquista, de você não se sentir de alguma maneira apreciada, né? mas às vezes demonstra o amor de Você outra sente. forma, né? Às vezes assim, é num Não, não, era alimento, isso. não é verdade? Assim, a roupa estava sempre limpinha, a comida estava sempre na Uhum, mesa, uhum. nunca te faltou nada. Mas o afeto é que às vezes não tem. E daí tá tudo bem. Que bom que a maturidade chega Que pra bom. gente perceber assim, não, E falar, não estou dizendo que necessariamente falar, mas assim, você falar, às vezes tentar buscar com a pessoa, que nem agora meus pais são falecidos já, né, mas assim, tentar de alguma maneira você se aproximar, mostrar. Eu é, tive tempo de dizer para minha mãe, sim, que eu entendia, né, que ela sequer entendia o que eu queria dizer, porque na cabeça dela assim, mas tava o que tudo que eu fiz de normal, né? errado? Exato, porque É, ela também, olha, ela tinha nascido, né, em 43, então pensa, é outra, se eu já sou várias gerações para trás, aham, imagina ela, né? Então, é. eu penso assim, e isso, como eu digo, foi a maturidade que me trouxe isso, de estar mais tranquila, e agora eu estou conseguindo aceitar melhor a, a minha maturidade. E foi a biomedicina estética está me trazendo isso, a possibilidade de transformar, nem que seja um pouquinho a vida e a vida de mulheres maduras, Sim. porque o meu sonho, vou ser bem sincera, né, não quer dizer que eu não vou atender homens ou meninas de 20, não é isso, mas meu sonho, meu nicho, a pessoa que eu quero atender é uma mulher madura. A mulher madura. Então, Sabe que é essa, lindo isso, né? eu acho assim que eu gostaria de tudo que eu faço. Você sabe que eu treino há muito tempo, aí eu fico Sim. me exibindo, né, na academia, mostrando treinos, aí mostrar assim, olha, não é porque a gente tem mais de 50, e eu vou, daqui a pouco faço 60, porque não, passa num piscar de olhos, Sim. né? Não é porque a gente tem a idade que você tem que estar se sentindo a última das mulheres. É, Ai, como eu exatamente. sou gabada, que nem não. É verdade. Não, eu E sou o isso é lindo, máximo, Adri, eu você tem que se concordo, sentir o máximo. claro, é sim. A E pessoa porque em você relação não a si parou, porque mesma. você não parou nisso, então você Uhum, foi buscar a tua realização como profissional também. uhum, Isso uhum. é muito bacana, É, eu acho é. isso nobre, né. Então eu acho que essa é a ideia, essa questão de trazer, assim, a saúde, né. Ai, Então, não você é sabe como eu... verdade Aham. que como funciona, como não, mas você vai ter saúde com 70, com 80, com 90,
né? Então, isso é necessário, né? Trazer essa questão. E daí a saúde não é só nem a estética em si, Não, né? a estética Mas é é o uma interno, consequência, né? vamos ser bem É sinceros. o interno que faz essa Uhum, mudança, uhum, né? uhum. E eu, por exemplo, por exemplo, eu nunca coloquei álcool na boca. Já provei com 15 anos o suficiente para saber, tipo, pus na boca, não Sim, gosto. mas não gostou Não, não, e assim, eu já vi a minha mãe bebendo além da conta, fugindo, da tentando realidade, apaziguar o talvez, né? problema dela, não Aham. sei. E aquilo para mim não, tipo, não. Eu sofria com aquilo e não, eu nunca bebi. Aí, mas você não bebe? Não. Ah, mas isso, não, é opcional mesmo. E Sim. tudo bem. Ah, eu nunca vi droga, não sei, em filme, eu nunca fumei, eu meu vício é açúcar, mas já estou tentando aliviar aí. E as pessoas assim, precisa ser como eu? Não, são escolhas minhas que me Que fazem bem. fazem bem, né? Eu sou toda saudável para alimentação, eu tento fazer tudo certo. Se, como eu digo, se aos 20 eu queria um corpo bacana e não era, eu não era saudável porque era bulímica, hoje, de novo, depois dos 50, é isso que agora, né? Então, eu faço atividade física sabendo que com a menopausa a gente aumenta incrivelmente a incidência de osteoporose, a gente perde massa magra e nisso tem a ver com ossos e músculos, e você não precisa ser no sentido, ai, mas eu não quero ser músculos, não, você tem que proteger seus ossos, e a proteção é como se fosse uma caixinha de músculo, é isso que faz, por isso que às vezes um idoso cai, tipo, poxa, mas de cair ele, sim, Sim, é. sabe, É, porque ele nossa, não está, quantas vezes a gente não viu escuta quantas falar vezes? isso? Ai, quebrou o quadril e E aí nunca nunca mais, e não mais se melhorou. e não Você tem voltou, e foi para o noção que a hospital, não voltou. responsabilidade é praticamente 90% de cada um de nós cuidar dessa casinha que a gente tem, que Dessa vamos máquina, morrer? né? Vamos, Em algum não, ninguém está momento, né? Em livre algum de momento aham. acontece, né? Não é que isso, mas assim, se você puder diminuir esses riscos, ou né, essa possibilidade de você ter uma vida com problemas desde cedo, como eu vi meus pais, assim, eu não quero isso para mim. A sua mãe faleceu jovem, com certeza. Não, pior que não era jovem, mas ela foi doente a vida inteira. Eu vi essa mulher sofrendo tanto, tanto, tomando medicação fortíssima. Ela morreu com 73. Mas desde os 30 e pouco, Mas lembra que jovem então, né? ela era tão doente que aos 50 ela já parecia uma idosa, assim, no sentido idosa de Idade sofrência, vamos dizer assim, avançada, assim. Uhum. deteriorada, vamos chamar assim, de Sim. doença, né. Meu pai com 50 e poucos anos, o meu padrasto, tá, não tinha Alzheimer, mas esse ele tinha Parkinson, e também, que vida sofrida, de novo, ninguém está livre, mas assim, se você cuida da sua casa, como eu digo, do seu corpo desde muito cedo, até quando vem uma doença, você Lida de forma diferente, exatamente, a né? destruição é um pouco menor, a deterioração é um pouco menor, você consegue batalhar melhor para ter, assim, né, para que a doença não te destrua tanto. Então eu sou defensora ferrenha de você de fazer as escolhas mais saudáveis possíveis para sua vida, sabe. Então, na verdade, então, você disse que a tua escolha de ser saudável foi desde quando você era muito jovem, né? Sim, mas a gente Você tinha nunca pouca informação, concorda? Você é mais sim, nova que eu, mas assim, eu me lembro, a nossa informação era o seguinte, ou o que passavam na escola, na aula de ciência, bom, o que fosse, né. sim. Jornal Nacional, uns 20 minutos, que era o que eles traziam de informação, e às vezes eu morava em Camboriú, na época acho que tinha o SBT e a Globo, então você trocava entre um jornal e outro, e era o que acontecia na cidade, morreu fulano, bateu, né, não Aham. era isso? Então assim, o tipo de acesso à informação, então você pegava a Barça, você ia até a biblioteca para fazer trabalho, você tinha que gente, eu sou velha, né, caramba, né, Uma velha pré-histórica já, maravilhosa. uma dinossauro aqui. Mas era assim, então eu comecei a entender, tipo, ter acesso à informação mais assim, a partir de que 90 e pouco, 2000, que aí eu comecei para academia e algum professor falava assim: "Olha, tem que fazer tal coisa, tem que comer isso, tem que comer", era Então muito você pouco. começou a fazer academia há uns 20 e tantos anos atrás? Não, não, eu comecei a fazer atividade física em 1988, eu tinha 21 anos. Ah, 21 anos. Mas era assim, ginástica aeróbica, né, sim, tipo step, não, mas tudo ótimo, era alguma coisa que me fazia bem. E eu claro. me lembro muito bem que meus pais viam isso como uma coisa assim: "Pra que isso?".
né? Tipo, como era uma coisa assim meio que como é que é? Tipo, supérflua, meio que assim, para se exibir, precisa disso. E eu percebi assim que é Ah, sim, engraçado. que não era uma coisa assim que era saudável, Não, eles né? olhavam com cara feia mesmo. E de lá para cá, tem alguns momentos, sim, tive por algum motivo, mas assim, uns meses, parava tudo, mas são 30 e tantos anos fazendo atividade física. Então, E isso isso deu também incorporar. e isso também, colabora com a autoestima, imagino, né, que isso não é verdade? Não Porque tudo é, aumenta, né? não é, eu Né, então acho. eu acho isso maravilhoso, e que eu admiro muito isso, sabe. Eu até gostaria de ser um pouco mais dedicada a esse Eu ponto. vou ter que Pode te chegar levar. Não, pode me vou levar. te levar. Eu vou, antes de treinar, vou dizer onde eu, né, vou te "Pra pegar onde aí pra andas, gente ir. mocinha?" Mas Mas eu isso é uma entendo. coisa muito Às vezes eu interessante. vejo que assim, o povo, ai, Adri, mas você agora, tipo, você não trabalha fora, não cumpre horário, você pode ficar assim. Então, eu vou ser bem realista e, tipo assim, no sentido que nem todo mundo. Porque eu já passei com isso de você, quando era novinha, né? Que, tipo, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, e eu meio que entre uma coisa e outra tentava fazer um pouquinho. Não é fácil. Não é fácil, né? Às vezes tem que acordar muito cedo para chegar no lugar. Então a gente tem que ser Assim, coerente, que Adri, nem é para todo mundo essa dedicação, como às vezes a é, gente tem. Ah, mas fácil eu ficar. acho que, Mas vou a te gente tem que falar, assim, que eu incorporar. acho que isso é uma coisa que antes eu dava essa desculpa, Uhum, tá? uhum. Há meses atrás eu decidi que não tem desculpa, Não, entendeu? Que não. o Você tem negócio é o que seguinte, incorporar, tá? mas a gente Porque entende. isso, na Você verdade, tem que... hoje eu vejo que é uma coisa extremamente necessária. Ai, que E eu bom, nem né? Fico quero tão virar feliz. top model nem nada, mas eu já fiz assim algumas terapias para poder conduzir meu corpo. Então, hoje eu já estou, né, com a dona Georgette, que é maravilhosa, que ela é Uhum. endócrina, e ela está conseguindo fazer com que eu perceba de maneira diferente o quanto eu estava afetada, por exemplo, por estar sobrepeso, tudo. Só que eu não tenho nenhum melindre de falar, que muitas vezes é porque a gente não se dá aquele tempo, a gente não tira o tempo. E daí isso vai deixando menos com saúde, menos com saúde. Aí um dia desses, há meses atrás, eu tive um problema nos meus pulsos, que é o túnel do carpo. Uhum. E eu disse: eu trabalho muito, eu não posso parar, eu não quero fazer cirurgia, né? Fiquei pensando, gente, não, imagina, se eu não venho para a loja, se eu não venho ficar 15 dias em casa, como? Não vai funcionar, Uhum. né? Apesar de ter uma equipe maravilhosa, mas eu sei que as coisas, Uhum, uhum, né? uhum, uhum. Eu sei quem eu sou, ponto, né? Aí consegui encontrar o Dr. Ieda, o Dr. Ueda, que ele faz uma técnica de japonesa que chama Ngemengako, que é muito interessante, que Ai, eu é queria... maravilhoso, assim, sabe? Uhum. Mas, enfim, que eu resolvi os meus pulsos, então eu não vou precisar fazer cirurgia, posso continuar trabalhando, tudo certo, maravilhoso. E o que que ele fez? Eu até tô dormindo melhor, fazendo tudo. Então ele me abriu a visão de uma maneira muito diferente. Eu digo assim, gente, então assim, você que está em casa e que está precisando fazer exercício, procure qualquer coisa, desde que faça, Exato, qualquer coisa. movimente-se, Exato, movimente-se. Então, exato, que exato. é muito importante, porque eu acho que tudo isso é um começo, né? E a gente só percebe, ou não é que a gente só percebe, mas muitas vezes essa limitação por algum problema, alguma dor, é que você percebe assim, nossa, Exatamente, Adri. como eu deixei isso acontecer. Não que sempre, como eu digo, nem tudo está sob seu controle, isso, né? Não. Não, Mas às vezes você pensa, nossa, muitas se eu vezes tivesse não. feito isso, se eu tivesse É. feito aquilo, estaria bem agora, Isso, e né? daí eu digo assim, gente, eu tenho 42 anos, Adri, e eu quero morrer com, sei lá, Você é um mais de bebê. 100. Eu me Você acho um é um bebê. bebê. Eu sempre digo assim, eu A entendi pessoa que eu era uma ri quando eu falo isso. mulher. Não, você é um bebê. Não, eu Então, digo assim, mas eu me acho mesmo, sabe? Eu sempre digo assim, não, eu sou jovem. Tenho é. 42, se eu só quero viver até os 100, eu não cheguei nem na metade da minha idade ainda. Uhum, Pare com isso. uhum, Então, uhum. eu digo que eu sou. E devo te falar, tá? Porque até os 10, 15 anos a gente quase nem conta muito, porque quem que a gente é até os A 10, gente 15 não, anos, não, e né? a gente não vê a hora de Então chegar aos eu digo 18, isso 20, como mesmo, se a vida sabe? viesse. Então, faz muito tempo que eu tô aqui, falta muito tempo mais para eu ficar nesta terra, viver essa vida que eu tanto amo a minha vida, sou apaixonada por quem eu sou, eu tenho que ter saúde. Se Mas ou de com outra forma, certeza. eu vou muito rápido para cima, né? Não, Né? e ainda tem isso. Se vai muito rápido, tudo bem, terminou. Mas tem O gente que problema é que passa a fica vida sofrendo. sofrendo, né? Ai, Quem não. quer sofrer? E como eu digo, né? Qualquer dorzinha eu fico. É, Ai, eu não nasci para sentir dor. não, nem Eu eu. não aguento e eu Não. fico Eu nasci para insuportavelmente se sentir chata. feliz, É, alegre, é. contente, Eu viva, infernizo a entendeu? vida de todo É, mundo quando eu tô exatamente, doida. Então, melhor. mas não se sentir doente, né? É verdade. Adri, já deu o nosso tempo. Nossa, você vê que eu nem percebi. Maravilhosa. E eu, tipo assim, foi tão agradável.
eu espero que a gente possa ter outra oportunidade Sem para a dúvida gente continuar nenhuma. nosso bate-papo Sim. e falar depois, quando tiver meu consultório, que você vai lá me Ah, visitar com e a toda gente possa certeza. fazer um outro bate-papo falando mais sobre, aí sim, a estética, né, de como a Isso. gente pode melhorar um pouquinho fazendo esses procedimentos minimamente invasivos, que às vezes, assim como eu digo, o corpo a gente consegue até, É, né, e às vezes o exatamente. rosto hoje não consegue, mas assim, Rosto, né, a pele, pescoço, né, a uhum, pele em si, né. então Eu acho que assim, a gente tem que porque a mulher hoje eu sinto que a gente se cuida muito mais. Eu, sim, por temos exemplo, eu me acesso a cuido tanta coisa. muito mais do que a Uhum, minha mãe, né. uhum. Provavelmente a minha mãe também se cuidava mais do que a mãe dela. E é tão gostoso isso, né, Claro, gente. como Eu eu digo, não adoro. temos que Eu não sempre vamos brinco, eu amo creminho. A mãe fala: "Tu não tem nenhuma ruga?" Eu falei: "Mãe, tenho umas linhas de expressão sim". Como é que é isso?" Eu falei: "Mãe, eu me cuido". Eu não saio muito à noite, eu gosto de dormir cedo. Isso viu? tudo muda, na verdade, E uma né. vida regrada tem seus É, benefícios, só né. não é tão regrada na parte de alimento, mas tudo bem, isso a gente vai Mas sabe mudar. que é uma questão disso mesmo, da gente entender o Aos processo poucos, e né. respeitar o E eu me momento. respeito muito, Não assim, adi sabe. Só que exato. agora eu tô me respeitando mais ainda, porque eu estou me cobrando. Então eu falei: "Não, E sem o desculpinha", sabe. uhum. Então tu já a vida toda tu teve desculpa, agora tu não tem mais. Então E o vamos lá. conhecimento abre a cabeça da É. gente, e a gente quando vai fazer escolhas, Se "Putz, no alguma coisa começo", vira chave, a ideia é diferente, né. de novo, a maturidade traz Gente, isso. eu estou aqui com a Adri. Eu quero agradecer imensamente a essa equipe tão maravilhosa que está toda a gravação com a gente, que é a Capto. Obrigada, vocês moram no meu Obrigada, coração. gente. É, Adri, obrigado Obrigada a mesmo, tá? você, Pode querida. deixar o seu Instagram, né, para o pessoal também te seguir, porque tem conteúdo, vai ter mais conteúdo ainda sobre, né, saúde da mulher e todas essas coisas que são gostosas, né? E você sim é uma fonte de inspiração, tá? Se a E se gente alguém te inspirar uma, já dizer valeu a que pena. não, minha amiga, é inveja, tá? Também não ligo muito. Mas então tá, Exatamente. se quiserem ter uma noção de mais ou menos como uma pessoa de mais de 50 pode levar uma vida super saudável, ou pelo menos tentando ser super saudável, se quiser me seguir, então é Adriana _ Radovanovic. Parece difícil, né? Mas não Mas é, é certo. gente. Ó, gente, aqui, ó, é Obrigada. Radovanovic, que daí você consegue É, colocar lá e tudo certo. Novic. Radovanovic. Isso mesmo. Obrigada, obrigada, adorei. Obrigada Espero eu. repetir Ah, não breve o tenho nosso dúvida bate-papo. disso. Então tá Sem bom. dúvida nenhuma, gente. E o nosso Instagram, então, é Iluminar Podcast. Nós estamos no YouTube e estamos no Spotify também. Até a próxima, pessoal.